Sejam muito bem-vindos ao Debate Bola FC, o canal do futebol paranaense. Estamos aí gravando um vídeo para falar dessa última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense quente. Campeonato Paranaense de uma forma muito nova, muito diferente, né? A mudança aí por conta da quantidade de datas fez com que o campeonato cada jogo se tornou uma final, né? 6 rodadas apenas, já temos 5 rodadas disputadas. E agora está na hora de ver quem vai classificar. Bacana é que os 12, na verdade, times aqui disputando essa primeira fase chegam na última rodada com chance de classificação. Muito louco. Mas nós vamos mostrar rapidamente aqui a tabela, vamos falar dos próximos jogos, o que esperar para essa última rodada que vai pegar fogo amanhã, sabadão, todos os jogos às 16 horas, definindo essa primeira fase. Depois da vinheta. Isso aí, galera. Antes de mais nada, se você ainda não deixou a sua curtida aí, deixa a curtida, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vamos fazer esse vídeo chegar ao máximo de torcedores possível. E vamos lá, vamos falar. Primeiro, falar rapidamente aqui da regra, né, do campeonato, se você ainda não está ligado, né? São 2 grupos, grupo A e grupo B, dividido aí 6 times em cada grupo. Os times do A enfrentam os times do B. Ou seja, não dá para tirar ponto de adversário direto, o que faz com que o campeonato se torne bastante interessante, né? Nessa última rodada, por exemplo, todos os 12 times têm chance de classificação. No grupo A, apenas Londrina, São Joséense e Foz do Iguaçu garantiram classificação. 3 times, ainda é bastante, tá? Com classificação garantida. Para a próxima fase, o Atlético Paranaense ocupa a 4ª colocação, ainda não garantiu matematicamente a sua vaga, né? E Maringá e Cascavel ocupam as 2 posições que vão disputar o torneio da morte, do rebaixamento. Mas, como eu falei, todos têm chance de classificação, né? Vamos lá, por partes. Londrina tem 13 pontos, joga de sangue doce, joga em casa no Estádio do Café contra o Cianorte. Todos os jogos, só para lembrar, né? Sabadão, amanhã, 16 horas. Londrina é o único que está aí, né, de boaça, só esperando o adversário do Cianorte, porque ele dificilmente vai perder a primeira colocação, mesmo que ele perca o jogo do Cianorte. O São Joséense e o Foz do Iguaçu precisariam vencer os seus jogos e tirar uma diferença aí de 10 gols de saldo. Então não vai acontecer, né? Já temos garantido aí o Londrina, embora não matematicamente, mas já temos garantido o Londrina como líder do grupo A e provavelmente como melhor pontuação da primeira fase. São Joséense tem 10 pontos, assim como o Foz do Iguaçu. Vamos ver aqui o São Joséense contra quem joga. O São Joséense joga contra o Azures, fora de casa, e o Foz do Iguaçu enfrenta o Operário em Ponta Grossa. Esses 3 times do grupo A já estão matematicamente classificados, né? E aí nós temos o Atlético Paranaense, o Maringá e o Cascavel. Esses 3 times, um vai passar para a próxima fase, mata-mata, 2 vão ficar para a disputa do Torneio da Morte. O Atlético Paranaense tem o jogo, em tese, mais fácil, enfrenta o Galo Maringá, que tem a pior campanha de todo o primeiro turno, né? Apenas 1 vitória e 4 derrotas, saldo negativo de 5, e ainda joga na Arena, né? Então as chances também favoráveis aí para o Atlético Paranaense, vencendo, garante já que classifica para a próxima fase. Maringá e Cascavel, vamos ver aqui, o Maringá joga em casa contra o Andraus, e o Cascavel joga também em casa contra o Curitiba. Maringá e Cascavel precisam vencer os seus jogos e contar com o tropeço do Atlético Paranaense, né? Em caso de derrota do Atlético Paranaense, Maringá ou Cascavel, né, o que vencer aqui e tiver melhor saldo de gols, vai ficar com a vaga na próxima fase. Em caso de empate, além de Maringá e Cascavel vencer, Maringá tem saldo 1, o Maringá basta uma vitória simples, né? O mesmo saldo que o Atlético Paranaense. O Cascavel tem saldo menos 1, então o Cascavel precisaria vencer aí por 3 gols, 2 ou 3 gols de diferença. Ficou difícil para o Cascavel, hein? O Cascavel precisaria vencer por 2 ou 3 gols de diferença o Curitiba, apesar de estar jogando em casa, é o Curitiba o adversário, né? Para conseguir escapar aí do Torneio da Morte, o Cascavel me parece que está encaminhado aí para a disputa do Torneio da Morte. O Maringá, atual vice-campeão, né? Começou muito mal a competição, 2 empates, 2 derrotas, foi conhecer a sua primeira vitória só agora, na 5ª rodada, quando venceu o Galo Maringá, que é justamente o time de pior campanha, né?
Então o Maringazão aí vai ter que fazer uma vitória contra o Andraus e torcer pelo tropeço do Atlético Paranaense. A situação do Maringá até não está tão ruim, tá? Mas é difícil acreditar que o Atlético Paranaense vai perder em casa ou deixar de vencer em casa, né? Contra a fraca equipe do Galo Maringá. Beleza? Então, grupo A, a tendência, né, de momento é que passem aí Londrina, São Joséense, Foz, Atlético Paranaense e fiquem Maringá e Cascavel para o Torneio da Morte. Bora para o grupo B? Grupo B, então, tá liderando, nesse momento é liderado pelo Azures, que é o único clube matematicamente garantido na próxima fase. O Azures tem 8 pontos, lidera, joga de boaça contra o São Joséense lá em Pato Branco, lá no estádio Os Pioneiros, joga em casa e, portanto, o Azures contra o São Joséense. O São Joséense, só para lembrar, é o segundo lá do grupo A. Esse resultado, ele já está classificado, esse resultado contra o jogo do Azures aqui vai ser um amistosão, tanto faz para eles, né? Talvez em busca aí do Azures, talvez tenha um pouquinho mais de interesse por conta de conseguir terminar na primeira colocação, que lhe garantiria um jogo em tese mais fácil na próxima fase, né? Lembrando, próxima fase os confrontos são dentro do próprio grupo, primeiro contra o quarto colocado, segundo contra o terceiro, e também a vantagem do mando de campo, né? Deixa eu ver aqui se são ida e volta, que eu já não lembro. Jogos de ida e volta, decide em casa, né? Tanto nas quartas, semi e final. Então, para o Azures tem um pouquinho mais de valor por conta disso. São Joséense já dificilmente vai conseguir, não, né? Muito improvável que consiga buscar o Londrina. Teria que torcer para uma derrota do Londrina, vencer o Azures fora de casa e ainda tirar uma diferença de 9 gols de saldo. Muito complicado. Na segunda colocação, o Curitiba tem 7 pontos. Não está matematicamente classificado ainda, porque o Andraus, o Operário e o Cianorte ainda podem passar por ele, embora seja muito difícil o Andraus conseguir fazer isso, porque ele tem que tirar uma diferença de 6 gols de saldo. Tá? Então, embora não esteja matematicamente, o Curitiba está com a classificação bem encaminhada, mesmo em caso de derrota. Curitiba que viaja, né, vai a Cascavel enfrentar o próprio Cascavel lá no Estádio Olímpico Regional. Para o Curitiba vale muito essa vitória para terminar justamente, né, aquela situação que eu comentei do Azures, né, de terminar na primeira posição. O Curitiba precisaria vencer e torcer por um tropeço do Azures para terminar a primeira colocação e tem em tese um jogo, mas faz em tese, tá? Não quer dizer muita coisa. Daqui a pouco nós vamos chegar lá embaixo, vocês vão entender. Terceiro colocado nesse momento é o Cianorte com 6 pontos. Cianorte que joga fora de casa contra o Londrina. Em tese tem o jogo mais fácil, né? Porque o Londrina já está classificado, já está garantindo a primeira posição. A tendência, inclusive, que poupe alguns jogadores aí para entrar com o tanque cheio na última rodada. Mas é clássico, né? Londrina e Cianorte tem uma grande rivalidade aí. Nos últimos anos foi bastante acirrada essa rivalidade. Eu acho que o Londrina não deve facilitar a vida do Cianorte, né? Cianorte também ainda tem chance de classificação com o primeiro colocado, né? Para garantir classificação basta vencer. Em caso de empate, fica muito bem encaminhado também. O Operário tem um saldo negativo de 4, o Andraus tem um saldo negativo de 6, que teriam que tirar essa diferença. O Cianorte tem saldo 0, então tem uma diferença muito grande de saldo de gol para tirar. O empate praticamente classifica o Cianorte, a vitória garante. Mesmo em caso de derrota, ainda pode classificar, dependendo de tropeços aí de Operário, Andraus e Galo Maringá, né? Se ele perder, o Galo Maringá também pode alcançar ele. Na quarta colocação temos o Operário, né? O atual campeão paranaense, tropeçou bastante no começo, foi conquistar sua primeira vitória só agora, já sob o comando do Schumacher, né? Depois que finalmente entendeu que não dá para seguir com o Alex, demitiu o Alex, conseguiu a primeira vitória. 4 pontos, saldo negativo de 4, mas está na quarta colocação. Então, se Andraus e Galo Maringá não conseguirem vencer os seus jogos, não precisa nada, né? Se somar um ponto, só pode ser alcançado... Não, os dois podem passar. Se empatar, também fica na mesma situação de secar Andraus e Galo Maringá. E em caso de vitória, sim. Em caso de vitória, ele classifica, garantiria a sua classificação. Operário que, só para lembrar aqui, né, joga em casa contra o Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu já garantido matematicamente na próxima fase. Andraus 4 pontos, é o primeiro time na zona do confronto da morte, do grupo da morte, né? O Andraus joga fora de casa contra o Maringá. Maringá que precisa vencer e joga em casa, né? Para escapar do quadrangular da morte. Difícil a situação no Andraus, mas em caso de empate vai dar uma secadinha no Operário, né? Se o Operário não vencer,
ele pode classificar. Aliás, se o Operário perder, né? Em caso dos dois empatar, o Andraus fica fora. E o Maringá é a situação, o Galo-Maringá, né? O Galo-Maringá tem a pior situação, a pior campanha da primeira fase, só 3 pontos, só uma vitória, 4 derrotas, menos 5 de saldo. Precisa vencer o Atlético Paranaense fora de casa, aqui na Arena da Baixada, e ainda torcer por tropeços aí de Andraus, Operário pelo menos, né? Talvez até do Cianorte. Ficou bem difícil a situação do Galo, tá? Eu diria que a situação de momento aqui, a tendência de momento é que não tenha muita mudança nesse quadrangular da morte. A tendência é que Maringá, Cascavel, Andraus e Galo Maringá fiquem mesmo para disputar aí o quadrangular da morte. Na verdade não é bem um quadrangular, vão ser 2 jogos, ida e volta, né? A melhor campanha contra a pior. Nesse momento teríamos Maringá contra o Galo Maringá, jogos de ida e volta, nesse caso aqui ambos no Willie Davis, né? Mas jogos de ida e volta. E na outra chave teríamos o Cascavel contra o Andraus mandando o primeiro jogo, o Cascavel mandando o jogo da volta. Beleza? Bom, para fechar então, galera, esses são os jogos aí, são as pontuações, né? Deixar aqui a minha opinião, eu acho que a tendência é que a primeira fase termine com Londrina, líder geral, né? Líder geral e líder do seu grupo. Acho que o Curitiba tem boa chance aí de vencer o Cascavel fora de casa e aí contar com um tropeço do Azures para ficar com a liderança do grupo B. Se o Londrina conseguir a classificação geral, a tendência é que pegue lá, já no primeiro confronto nas quartas de final, o próprio Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense dificilmente perde ou deixa de vencer o Galo Maringá. Talvez o Atlético consiga superar aí São Joséense, Foz do Iguaçu. Difícil o Atlético conseguir essa classificação. É por isso que eu falei lá, né, que o primeiro contra o quarto colocado não necessariamente significa moleza, né? Porque nesse grupo A aqui a tendência, a minha aposta é que seria Londrina e Atlético Paranaense nas quartas de final, que seria já uma final antecipada praticamente, né? E São Joséense contra o Foz do Iguaçu seria a outra quarta de final. Lembrando que nas quartas e nas semis são confrontos dentro do grupo, né? Então, o vencedor de Londrina e Atlético, supostamente, né, Londrina e Atlético, pegaria o vencedor de São Joséense e Foz do Iguaçu. Tá? Para mim, nesse momento, favorito para ser campeão, inclusive, é o Londrina. Tá? Jogou muito mais que a dupla Atletiba nessa primeira fase e me parece estar muito melhor encaminhada aí para a busca do título. Né? Seria o 6º título, né, buscar o Hexa. No grupo B está um pouco mais difícil de antecipar aqui o que vai acontecer, porque está tudo muito embolado, né? Azures, Curitiba e Cianorte, qualquer um aqui pode ser o primeiro colocado, né? Vantagem para o Azures que já está na frente, né? Curitiba e Cianorte tem que vencer seus jogos, dar uma secadinha, mas eu tô com a sensação aí de que vamos ter Curitiba na liderança, enfrentando o Operário nas quartas de final, fecha em quarto. Cianorte e Azures seriam a outra jogo das quartas de final, é a minha percepção. Mas eu gostaria de saber a sua, deixa a sua opinião aqui, comenta quem que você acha que passa para a próxima fase, quais são os cruzamentos que você imagina aí, quem é o favorito para o título? Eu acho que vai dar Tubarão esse ano, hein? Mas quero ouvir sua opinião, beleza? Se não deixou ainda o seu like e gostar do conteúdo, né? Deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Grande abraço!